Hoje a gente vai ter uma aula muito legal, é uma das aulas mais esperadas por todo mundo que vai procurar emprego. Então a gente vai falar de currículo hoje. O currículo, ele está nessa etapa inicial de análise de perfil, geralmente é a primeira etapa, e quando a gente fala currículo, não necessariamente é aquele documento, né, em Word ou em PDF, mas pode ser inclusive um formulário online que você preenche com o seu currículo, ou mesmo o LinkedIn, que não deixa de ser um currículo, só que virtual, né? Então, o que importa do currículo é a pessoa conseguir te conhecer um pouco melhor para ver se você atende ou não atende os requisitos básicos que aquela vaga está pedindo. Então, assim, por que a gente precisa de um CV? Honestamente, a gente está em 2021, parece uma coisa muito arcaica, né? Acho que os pais de vocês, a família, falam, entregar currículo. É uma coisa que acontecia muito, você ia pessoalmente, né, entregar o currículo. Hoje em dia existem meios digitais e tem muita gente que não dá valor para esse documento, mas ele é muito importante ainda, infelizmente. Eu falo infelizmente porque eu gostaria muito que o LinkedIn substituísse, por exemplo, o currículo, mas não é o que acontece ainda hoje em dia. Então, mesmo que você use o LinkedIn, você envie o LinkedIn para alguém, provavelmente você vai ter que preencher um cadastro, que é o seu currículo digital, ou mesmo fazer o anexo, né, de um PDF com o seu currículo. Então, ainda assim, é muito importante. Outra coisa importante já de falar aqui é que o currículo ele serve muito mais para eliminar e não para selecionar. Então, é a triagem inicial. Geralmente, quando as pessoas analisam o currículo, elas estão vendo se você se encaixa dentro daqueles requisitos mínimos que a vaga pede. Então, é uma avaliação muito rápida para eliminar as pessoas que não têm nada a ver com a vaga. Eu imagino que vocês já fizeram isso, ou vocês conhecem alguém que sai mandando currículo para qualquer vaga. E aí tem esse trabalho de triagem para eliminar essas pessoas que não têm realmente nada a ver com a vaga. E também o seu currículo ele acaba sendo um apoio para o entrevistador, né? Na hora de entrevistar você, ele vai tirar dúvidas. Ele está lendo seu currículo, ele pode tirar dúvidas de alguma coisa que ele viu, querer aprofundar mais alguma coisa. E aí vamos falar sobre a triagem do currículo. Gente, tem estudos que diz assim que uma pessoa não passa mais do que 30 segundos vendo seu currículo. Muitas vezes o número é ainda menor, tá? Então é muito importante que o currículo de vocês seja bem objetivo, direto ao ponto e atrativo, para que a pessoa leia o início dele e tenha vontade de continuar lendo até o final e você consiga ser aprovado para a próxima etapa, né, que provavelmente será uma entrevista ou alguma coisa nesse sentido. Geralmente, quem lê o seu currículo é alguém do RH, então tem pessoas especializadas em fazer triagem de currículo no RH, ou pode ser um robô, que é o que mais acontece hoje quando você cadastra as informações num site de empresa ou mesmo a empresa olha o seu LinkedIn e faz busca por palavras-chave. Por isso que usar palavras-chave no currículo e no LinkedIn, já adiantando, é muito importante, porque funciona como um Google interno das empresas, e elas fazem busca por palavras, diversos critérios, e os currículos que derem match com aquelas palavras, aqueles critérios, eles vão aparecer na busca. Os que não vão aparecer, e palavra-chave é uma coisa muito importante dentro do currículo. Outra coisa muito importante é vocês não esperarem feedback, aliás, assim, infelizmente no Brasil a gente tem um problema com feedback de processo seletivo, mas especialmente em fases muito iniciais do processo, é provável que vocês não recebam feedback nenhum, vocês fiquem lá no vácuo de o que será que aconteceu, ou que vocês recebam algo muito genérico de o seu perfil não foi selecionado para a próxima etapa, boa sorte, continue se aplicando, fique de olho na nossa página de vagas, alguma coisa assim. Muito, muito difícil ter algum feedback específico, tá? Pelo volume. Geralmente é bem comum para cada vaga que uma empresa abre, ter 300, 400 currículos é uma coisa bem realista, assim, mesmo na área de tecnologia, tá? Então, é muita gente que se inscreve, e é por isso que, às vezes, esse feedback... Eu não acho que é inviável, porque dá para mandar alguma coisa, pelo menos, automática, para você falar, ufa, não fui selecionado, deixa para lá. Mas acontece que muitas empresas não têm sistemas sofisticados para fazerem isso, então acaba que muitos candidatos não recebem feedback. Isso é bem comum. É um currículo por vaga, tá? Cada vaga que você vai se candidatar, você vai personalizar. Tem alguns campos que você vai personalizar mais, alguns você vai personalizar menos, e a gente vai explicar aqui o que pode ser personalizado dentro do currículo quando você vai mandar para uma vaga, e também a importância dessa personalização, não só em termos de palavra-chave, porque a vaga, você viu uma vaga lá que tem as palavras-chave específicas, no seu currículo não tem, você precisa adaptar, mas também por uma questão de você ser mais notado pelas empresas, quando você mostra ali seu objetivo, que está alinhado com a vaga que a empresa está divulgando. Depois, o currículo é a sua vitrine, então quando a gente fala de formato, a gente não precisa ser um formato super colorido, criativo, artístico, mesmo para quem vai prestar vaga de front-end, vocês não são UX, UI designers, vocês são desenvolvedores, então o ideal é que o currículo esteja clean, bem organizado, agradável de se ver, não seja uma bagunça de informação, não esteja sobrecarregado, sabe? Não canse os olhos.
Então, pensa no CV realmente como o seu cartão de visita, e é o primeiro contato que uma empresa provavelmente vai ter com você, então é legal que ela tenha uma boa impressão. Então, capricha na estruturação, organização do CV. E quando eu falo organização, é pensar realmente na ordem das informações, como você vai colocar, nas cores que você vai usar, eventualmente, se você quiser usar cores. Tem alguns sites que fazem currículos mais, vamos dizer assim, moderninhos. Tomem cuidado, especialmente com uma coisa que eu vejo muito, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. A pessoa manda um currículo para qualquer vaga, e a gente fala assim, nível de inglês, por exemplo. Aí ela coloca em inglês 3 estrelinhas. O robô não consegue ler estrelinhas, ele não sabe que 3 estrelinhas é um nível de inglês intermediário ou avançado. Então, você tem que escrever isso. Evitem usar símbolos, gráficos, bolinhas, estrelinhas, barra de progresso para mostrar nível de experiência ou nível de habilidade com alguma competência. Escreva sempre, porque o currículo precisa ser escaneável. Escaneável significa que uma máquina vai conseguir ler ele de maneira adequada e você não vai ser eliminado por conta de uma bobeira, que é, por exemplo, colocar 3 bolinhas para JavaScript, 4 bolinhas e meia. O que significa isso, sabe? Então, é importante pensar nisso se vocês forem fazer um design mais moderno, criativo. Honestamente, eu prefiro o currículo mais simples possível, mas eu acho que a gente tem que fazer o que a gente se sente confortável e tem gente que gosta de mostrar um pouco mais de criatividade, de fazer uma coisa diferente. Não proibimos, mas tenham bom senso, tá? Quando vocês forem fazer isso. E aí, falando um pouco do que reprova principalmente no currículo, né? Então, a primeira coisa é aquela parte de objetivo profissional. Todo currículo a gente tem uma hora que a gente fala de objetivo profissional. Geralmente, ele está linkado com o nome da função, o nome da vaga, a empresa que você está se candidatando. Então, se você, por exemplo, o exemplo da vaga de mentoria que a gente teve aqui, você quer uma vaga de analista fiscal e no seu currículo trabalhar na área financeira, fiscal, não faz o menor sentido. Você já é eliminado literalmente na primeira linha do currículo, porque eu nem vou seguir, porque eu já sei que não é aquilo que você quer. Então, é uma das primeiras coisas que a gente elimina quando está fazendo triagem de currículo. Tem uma outra questão que é a quantidade de experiência que você tem naquela stack que a gente está pedindo, né, ou nas tecnologias. Então, isso acontece muito para vagas, principalmente pleno, sênior, no geral, júnior não pede experiência, especialmente as empresas parceiras que a gente tem aqui na Driven, mas você ter menos experiência, você ter muito menos do que é pedido, provavelmente isso vai reprovar você. As empresas, quando fazem descrição de vaga, elas estão buscando aquele candidato perfeito, que, na real, assim, para mim é uma ilusão, assim, muitas vezes é uma ilusão de querer um departamento inteiro dentro de um dev, assim, eles querem que você seja UX, UI, designer, que você seja front, back e ainda tech lead às vezes, se der, sabe? Então, é meio surreal muitas posições que a gente vê por aí. E uma recomendação que eu faço é, se você vê ali que você tem pelo menos 60%, 70% dos requisitos, já se inscreve que provavelmente você já vai ser um bom fit para aquela vaga, porque é muito difícil achar uma pessoa com 100% dos requisitos. E aí, algumas empresas já no anúncio da vaga, elas separam de requisitos e diferenciais, por exemplo, ou requisitos obrigatórios e adicionais, mas nem sempre só porque está lá obrigatório é realmente obrigatório. Acontece muita flexibilização durante o processo seletivo, especialmente em áreas onde a mão de obra é difícil de encontrar como tecnologia, então acaba no meio do processo flexibilizando algumas coisas. Então não percam a oportunidade de se candidatar para uma vaga porque você acha que não tem tudo, tá? Vai ser muito difícil ter tudo que a vaga pede. Outra coisa é as empresas que valorizam muito formação acadêmica, e existem algumas empresas que valorizam isso um pouco menos para o mercado, bem menos, na verdade, para o mercado de tecnologia, mas a formação acadêmica é muito diferente da que a empresa espera, isso pode reprovar também. A questão da redação, né, do currículo em si, errada. Então, é muito importante, assim, vocês revisarem o currículo de vocês, a gramática, erros de digitação. Erros de gramática são piores do que erros de digitação, mas é legal quando vem tudo bonitinho, porque você percebe que a pessoa prestou atenção, que ela dedicou um tempo ali para fazer aquilo, e isso já acaba mostrando muito sobre a personalidade da pessoa, prestar atenção em detalhes, ser cuidadoso, né, e realmente estar a fim de aplicar para aquela vaga. Então, é meio ruim quando chega currículo com coisas escritas erradas, seja gramaticalmente ou erro de digitação. Uma outra coisa, gente, que nunca façam, seja na entrevista, no currículo, em qualquer etapa do processo seletivo, não mintam. É muito ruim isso, vai pegar muito mal para vocês, e se vocês mentirem no currículo, muito provavelmente em alguma etapa do processo vão te pegar, e mesmo que não peguem, que passe batido isso, é provável que, se você entrar eventualmente na empresa,
eles vão descobrir em algum momento e isso não é nada, nada, nada legal. Então, não mintam nunca, nenhuma etapa do processo seletivo. Todos nós temos pontos fracos, a gente ameniza os pontos fracos, a gente elucida os pontos fortes, mas a gente não mente, tá? Nunca. E o que eu acredito que mais reprova no currículo, que não é bem reprovar, porque a pessoa nem vê, é você não ter palavras-chave adequadas no seu currículo. Então, tem gente que tem as competências para vaga, mas se essas competências não estão escritas, você não vai aparecer nas buscas. Ou se você não colocou e, eventualmente, a pessoa ainda assim abre o seu currículo, mas ela leu e viu que não tem o que está pedindo a vaga, as palavras importantes, ela também vai te eliminar. Então, é muito importante ter palavras-chave corretas e adequadas no currículo. E aí, falando um pouco do currículo, assim, o que não é importante, né? Focar em quantidade, não em qualidade. Talvez ele focou muito mais na quantidade, tipo, olha o tanto de curso que ele fez, o tanto de tecnologias que ele conhece, mas e a qualidade disso, né? De cursos que fez, que realmente aprendeu, realmente tem habilidade naquela tecnologia. Então, é muito mais foco em qualidade e no que é real que você pode entregar do que na quantidade de coisas que você diz que você sabe. Então, aí já vem a segunda coisa, que é, você não precisa falar de tudo no currículo. Para isso, tem um outro momento, que é a entrevista, onde explora muito mais detalhadamente tudo que a pessoa está vendo ali no seu currículo. Então, o ideal fala do que você sabe realmente, mas não seja muito prolixo na hora de escrever um currículo, porque isso pode ser ruim e acabar ficando assim, aí na entrevista você vai repetir a mesma coisa que está no currículo. Então, mostre o principal e deixe um tempo ali, ou deixe um espaço para pessoa ter dúvidas sobre você e querer explorar isso numa entrevista. E aí tem uma outra questão, que é falar o que você fez, mas sem dar contexto ou mostrar resultado. Gente, mostrar resultado no currículo é muito mais importante do que qualquer outra coisa, tá? Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês depois de como elucidar isso, né, nas suas experiências, mas sempre que der para mostrar resultado, mostra. Mostra, porque mostrar que você tem a capacidade de atingir resultados é muito, muito importante. Outra coisa que não é importante é você falar muito sobre conhecimentos e experiências que não têm a ver com o seu objetivo profissional. Isso a gente vai analisar caso a caso, mas, no geral, não é tão importante. Se você tem pouca ou nenhuma experiência, talvez a gente vai explorar isso mais por alguns ângulos, não necessariamente de hard skills, mas de soft skills e resultados. Mas, no geral, se tem outras coisas para mostrar, não precisa mostrar coisas que não estejam relacionadas ou que vão agregar aquele objetivo que você tem no momento. Outra coisa que acontece muito é as pessoas fazerem um currículo só cheio de soft skill, mostrando soft skill, e soft skill é uma coisa meio assim, o escrito não vale muita coisa, né? Diferente de hard skill que você mostra ali, por exemplo, seu GitHub, e a pessoa já consegue entender que realmente você tem aquela hard skill. Então, a gente só fazer um currículo cheio de firulinhas de soft skill também não é muito legal, parece que é uma pessoa meio vazia de hard skill. Então, é muito bom ter esse equilíbrio entre hard e soft skills, mas especialmente no caso de vocês, currículo foca em hard, entrevista e outras etapas do processo, a soft vai entrar naturalmente e elas são muito importantes para o processo. No currículo ela vai estar lá mais pincelada, como um suporte para suas hard skills. E aí a questão do que também não é importante é ter esse formato muito criativo ou muito enfeitado. Vamos falar um pouquinho aqui de tamanho e formato. Para quem tem pouca experiência, 1 página. Para quem tem mais experiência, 2 páginas é aceitável. Gente, não mais do que isso, não é um currículo Lattes, você não está se candidatando para o mestrado na empresa, sabe? Não precisa. Então, 2 páginas é o máximo que a gente recomenda no currículo, mais do que isso é bem provável que a pessoa não vai ler, vai ficar entediante e você vai ser descartado. Eu vou contar para vocês, gente, um dia eu recebi um currículo eram 14 ou 17 páginas. Eu fiquei tão chocada que eu falei, não, eu vou gastar, eu vou perder 20 minutos, mas eu vou ler esse currículo. Eu li. Eu não entendi o que a pessoa fazia no final das contas, de tão bagunçado que estava o negócio. E eu até dei o feedback para a pessoa, eu falei, olha, eu não entendi qual é o seu objetivo, seu currículo é muito longo, né? Se você está procurando emprego, não recomendo isso e tal. E a pessoa ficou meio brava comigo, me deu uma resposta meio grosseira, mas enfim, não precisa ser um currículo super, super longo. Colocar pretensão salarial, só se pedir. Geralmente isso vai numa carta de apresentação e só se pedir. No currículo mesmo normal não se coloca isso. Então, assim, falando um pouco mais de conteúdo e formato, né, tem que ser assim, no geral, fácil de ler, e escaneável, né, que é o que eu falei, a questão de máquina conseguir ler o seu currículo também, então esse ser escaneável e a pessoa que está lendo conseguir achar facilmente as informações. É muito importante estar separado por seções, sempre corrija o currículo de você, seja colocando um corretor ortográfico, pedindo para o colega dar uma olhada, é legal que alguém tenha uma outra visão e você tenha certeza que está tudo escrito certinho. Geralmente, vagas que pedem foto são principalmente 2 motivos. O que é ilegal pela CLT, tá? É ilegal isso, mas a pessoa quer ver a aparência da pessoa para quem vai trabalhar com o público, então recepcionistas, às vezes vendedores, as pessoas pedem foto, o que eu acho totalmente inadequado,
mas pode acontecer. E aí tem a questão de empresas, assim, de pessoas com diversidade. Então, às vezes, eles querem contratar pessoas pretas e aí eles pedem fotos, entendeu? Mas, no geral, a gente não coloca, porque muitos sites, inclusive, falam, se você faz parte de algum grupo de diversidade, aí você mesmo preenche lá que grupo de diversidade você faz parte, se você estiver confortável com isso. Se você quer colocar por um motivo pessoal seu, você pode colocar, mas desde que seja uma foto de boa qualidade, uma foto que você colocaria, por exemplo, no LinkedIn ou a mesma foto do LinkedIn. No geral, assim, gente, não recomendo que coloquem. Pode dar mais problema do que solução. É melhor não colocar. Você vai perder muito espaço do seu currículo que você poderia estar colocando uma coisa muito mais importante do que foto, sabe? Na hora de mandar o currículo, então, como eu falei, cada vaga é um currículo, você vai personalizar. Você geralmente vai mandar a vaga ou por um site ou por e-mail, né, o currículo. Se for por um site, talvez tenha um campo lá de carta de apresentação. Se for por e-mail, você vai mandar um textinho antes. Então, assim, recomendações gerais. Você vai se apresentar um pouco, resumidamente, mostrar por que você tem fit com aquela vaga, né? De mais ou menos, o meu roteiro, assim, que eu faço para os mentorados escreva uns 3 parágrafos e dê 3 motivos do porquê aquela vaga é legal para você. 2 motivos técnicos, um comportamental e depois um parágrafo sobre os valores da empresa, o que mais te chamou a atenção, convida a empresa para te conhecer melhor, fala que está interessado, enfim, aí finaliza com um CTA, né, que é o Call to Action, para a empresa te dar uma resposta ou fazer alguma coisa. 3 parágrafos de 2, 3 linhas, não é 3 parágrafos de 6 linhas, tá? 2, 3 parágrafos curtinhos, é uma breve apresentação, parágrafo só para separar o assunto. Sempre é bom, é bem legal mandar um textinho, esse textinho é super personalizado, porque ele tem muito a ver com a empresa. E é por isso, gente, que procurar emprego dá trabalho. Mas não é para sair panfletando o currículo, que nem muita gente faz. Assim, viu uma vaga, foi o mesmo currículo, a mesma coisa, porque isso acaba não dando resultado. Vamos focar mais em eficiência. Mandar menos, ser chamado mais, do que mandar muito, ser chamado menos e ficar muito frustrado, tá? Nos dados pessoais, não precisa de tanta informação. Primeiro, para não roubar espaço do seu currículo que você poderia estar usando para informações mais importantes. Segundo, para não poluir o seu currículo com informação que não precisa. E terceiro, porque tem uma questão de segurança. A gente não sabe nas mãos de quem esse currículo vai parar. Aí você coloca CPF, RG, passaporte, endereço completo, de repente tem 3 cartões de crédito no seu nome, aí seu nome está no Serasa e você nem sabe por quê. Cuidado, coloca o mínimo necessário. Se for mais, a empresa vai pedir, se ela precisar de mais. Gente, isso é muito sério, assim, a gente não sabe, a gente manda nosso currículo por e-mail, a gente sabe que existe LGPD, mas a gente não sabe exatamente como as empresas estão tratando nossos dados, e a gente não sabe, porque são tantos lugares que a gente compartilha. Vamos evitar, porque pode rolar golpe aí com o nome de vocês. Aí tem gente que coloca o nome da mãe completo, sabe? Gente, não precisa. Então, vamos focar assim, ó, nome. Se seu nome for muito grande, coloca o nome e um sobrenome principal que você usa, sabe? Endereço. Recomendação, estado, cidade, bairro ou região. Por exemplo, eu tô aqui em São Paulo, eu gosto quando as pessoas colocam Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, para eu ter uma noção, mais ou menos, na cidade de onde ela tá. Porque se a pessoa coloca assim, moro na rua Jaguaritiba 32, gente, onde é essa rua? Eu não sou o Google Maps. Onde é essa rua? Não adianta nada, eu vou ter que ter o trabalho de ir lá no Google olhar onde é essa rua. Então, facilita a vida do recrutador. Cidade, estado, bairro, região, dependendo da cidade que você mora, para a pessoa entender. O importante é o recrutador saber. Essa pessoa está aqui. Mesmo para vagas remotas, não tem problema a questão de endereço, na questão de vaga remota, obviamente, mas como as empresas, às vezes, elas têm hubs, assim, tipo, pessoas que moram em tal cidade, pode ser uma coisa interessante para colocar, e é uma coisa meio padrão do currículo, mas não precisa ser tudo. O bairro é mais para localização, assim como região. Aqui em São Paulo, se alguém fala assim, eu moro no Jardim Felicidade. Gente, eu não sei onde é Jardim Felicidade. Se ela fala, eu moro na Zona Oeste, eu sei onde é a Zona Oeste, mais ou menos. Eu prefiro que ela coloque região do que bairro. Mas aí fica a critério de vocês e as particularidades da cidade onde vocês moram. E endereço completo, gente, só se pedirem, e às vezes vão pedir muito mais naqueles cadastros que você faz dentro do site das empresas. Não vai ser no currículo que você vai colocar o endereço completo. Uma coisa importante, se você mora numa cidade diferente da vaga, e a vaga não está explícita se é remota, você tem ou não disponibilidade para mudança. Essa é uma coisa importante. Por quê? Às vezes, por exemplo, você vai se candidatar para a TOTUS. A TOTUS tem escritório no Brasil inteiro. Às vezes ela não tem um escritório na cidade que você tá, mas ela tem um escritório próximo. É legal ela saber se você tem disponibilidade para mudança, para ela te incluir num processo seletivo ou não te incluir. Então, se você não tem geral disponibilidade para mudança, coloca só isso e não coloca que tem disponibilidade, tá? Porque aí já fica subentendido que você não tem a intenção ou interesse de mudar. E-mail. Na minha geração, a gente tinha uns e-mails muito bizarros, assim. Talvez nós temos o nosso e-mail vergonhoso da vida,
mas a gente não vai colocar esse. Mas também é muito importante que vocês coloquem um e-mail que vocês acessem. Aí tem gente que fala, então eu vou criar um e-mail legal, sei lá, franciscadevdriven@gmail.com. Aí você nunca vai entrar nesse e-mail, não adianta. Então tem que, se você for criar um e-mail novo, já cadastra aí no seu computador, no celular, para você receber notificação, para você não perder. Muita empresa entra em contato por e-mail, é um canal de comunicação importante. Então, já adiantando, uma vez que vocês estão em processo seletivo, gente, fica atento, celular e e-mail. Fica atento, porque as empresas ainda ligam. Eu sei que é uma coisa que parece que é muito 2010, mas as pessoas ainda ligam para processo seletivo. E, porque é muito mais rápido agendar uma entrevista ali por telefone do que esperar a resposta, né, assíncrona de e-mail. Então, é uma coisa muito, muito importante que vocês fiquem atentos nos canais de comunicação de vocês, LinkedIn também, porque qualquer coisa pode virar canal de comunicação. Celular. Não esqueça no DDD. Geralmente, a gente está acostumado a passar nosso telefone para os amigos e é da mesma cidade, a gente só fala o número e não fala o DDD. Chega muito currículo sem DDD, gente. Coloquem o DDD do seu telefone e, de preferência, um celular que tem WhatsApp, porque pode ser que a empresa já queira entrar em contato ali com você pelo WhatsApp para ser mais ágil também o contato. Sobre os links que vocês vão colocar. Então, vocês vão colocar link do LinkedIn, GitHub, ou eventualmente um portfólio que vocês tenham. Encurtem o link, tá? Fica muito mais bonito, fica muito mais agradável. Inclusive, vocês podem até colocar o link do WhatsApp, para a pessoa clicar e já abrir aquela tela do WhatsApp, ela não precisa ter o trabalho de adicionar você, sabe? Por exemplo, é uma coisa que vocês podem colocar também ali no telefone, esse link encurtado. Aí a questão da idade. Gente, idade é uma questão polêmica. Eu conversei muito aqui com o nosso time sobre essa questão de idade. Eu sou a favor de colocar idade. Eu, Rita, sou a favor de colocar idade. Porque se a empresa vai te reprovar pela idade, sei lá, na minha visão, que ela te reprove logo. Se você acha que a sua idade vai te desfavorecer, não coloca. Então, talvez pessoas mais velhas, se acha que isso pode te prejudicar de alguma forma, não coloca, porque a idade realmente não é uma coisa para a carreira de vocês relevante. Recomendação, no geral, é evitar, que a gente decidiu aqui como time, é evitar colocar o que pode te prejudicar, mas se você quer elucidar alguma coisa porque é de diversidade ou para você é importante, coloca. Então, a questão da idade, a questão do gênero, a questão de ter filhos ou não, pessoa com deficiência, cor. Então, às vezes, isso pode ser legal de colocar e, eventualmente, nos cadastros, né, principalmente nos cadastros que a gente preenche, isso é perguntado, então, automaticamente a empresa já vai saber. Tem tido uma procura muito por mulheres na área de programação. Então, façam o que vocês se sentirem confortáveis, mas eu já aviso para as meninas, é um excelente momento para vocês. A gente teve muito sucesso na turma 1 e na turma 2 com as meninas, de serem disputadas pelas empresas, porque elas precisam ter diversidade. Infelizmente, tem muito homem na área de tecnologia, isso vai mudar ao longo do tempo, mas é um momento muito favorável para as mulheres, tá? Muito, muito favorável. Continuando. Então, aqui falando do objetivo, né, que é aquele primeiro campo do currículo depois dos dados pessoais, você vai personalizar para cada empresa. É importante que seja a verdade que você escreva. Então, aqui tem um exemplo, assim, atuar como desenvolvedora full stack júnior em uma empresa de varejo digital que valorize o aprendizado rápido. Vamos imaginar que está mandando currículo para B2W, por exemplo, ou Americanas, ou Magazine Luiza. Ela pode escrever isso, desde que seja verdade, gente. Não mintam. Assim, façam isso quando vocês gostam de um segmento específico, ou quando vocês gostam daquela empresa em específico. Se não for verdade, só fala, tal como desenvolvedora full stack numa empresa que trabalha em equipe ou que promove aprendizado. Aí você pensa em outra coisa que seja relevante para você e que a empresa possa te oferecer, porque você lê os valores dela, você sabe que aquilo é importante para ela. Mas não mintam, não fala assim, meu sonho é trabalhar numa empresa de varejo digital, sendo que não é. Daí você não precisa colocar, sabe? Porque isso vai transparecer na entrevista. Então, seja autêntico e verdadeiro nesse objetivo que vocês vão colocar. É a questão das habilidades, né? Então, a gente vai colocar as habilidades técnicas de vocês listado ali e usando bastante palavras-chave que tem a ver com a vaga. Então, por exemplo, se a vaga está falando React, vamos colocar lá o React, um projetinho que você fez, o link para o código, para o deploy, enfim, aí a gente vai colocar também. E o ideal é colocar o tempo de experiência com essas linguagens, como vocês não têm muito, né, tempo de experiência com as linguagens, a gente vai colocar o portfólio ou dar algum detalhamento do nível de confiança que você tem com aquela tecnologia. Sobre habilidades técnicas que não são diretamente relacionadas à programação, se for alguma coisa que tem a ver com a vaga, que tem um exemplo, sei lá, VBA, Excel, ou você mexe, sei lá, em SQL, enfim, do ponto de vista de análise de dados, você pode colocar também, desde que tenha a ver com a vaga. Essa questão, não coloque habilidades básicas para devs, gente. Isso é no geral, assim, deem essa recomendação para qualquer pessoa que está procurando emprego. Tem gente que coloca no currículo, assim, pacote Office. Gente,
É bem básico que a gente sabe que é bem básico que a gente espera que você saiba mexer num Word da vida ou num Google Docs, assim, é tão básico que não precisa, a não ser que seja alguma coisa muito especial, tipo no caso do Excel, o Excel tem um nível muito avançado de Excel, mas o Word é usado muito de forma básica, ou o Google Docs, né, é usado de forma básica, então são coisas muito irrelevantes, tanto que muitas vezes na vaga nem comenta isso, porque é meio que subentende-se que você tem. E a questão de certificações, vale a pena colocar, alguns certificados de cursos que são muito importantes. Guardem essas informações, porque para alguma vaga pode ser relevante, para outra vaga pode não ser relevante, e aí entra essa questão da personalização toda, né? Idiomas, gente, é um assunto polêmico. Polêmico. Por quê? Vamos conversar sobre isso. Tem pessoas que são muito autoconfiantes e elas têm um nível de inglês bom, elas falam, eu tenho um nível de inglês bom, e é verdade. Só que tem pessoas que são muito autoconfiantes, ela fala, eu tenho um nível de inglês bom, só que não é verdade. E o contrário também acontece. Tem gente que fala, meu inglês é ruim, só que na verdade é bom. É que o nível de percepção da pessoa é diferente. Minha recomendação: tentem fazer algum teste online para identificar nível, ou algum professor particular para identificar o nível de vocês, para vocês terem certeza de que nível vocês estão, né, da classificação europeia, A1, A2, B2, enfim. Se você tiver aquele inglês básico, não coloca, gente, não coloca, tá? Porque a gente sabe que o desenvolvedor já tem um inglês técnico, com certeza, porque vocês programam tudo em inglês, mas se você tem um inglês muito básico para conversação, nem coloca, porque provavelmente aquilo não vai ser suficiente para o seu dia a dia, então coloca a parte intermediária. A não ser que seja um idioma diferentão, tipo, eu falo russo básico. Meu, é muito legal você falar russo básico, sabe? É muito legal você falar sueco básico, especialmente, sei lá, se você vai se candidatar para a Volvo, para uma vaga na Volvo, que é uma empresa sueca, aí você tem sueco básico, é muito divertido. Então, nesse caso, vale a pena colocar, mas no geral, não. E aí tem a questão de certificação. Gente, no final das contas, se você sabe falar inglês, não importa onde você aprendeu jogando God of War, sabe? Jogando GTA. Não sei como você aprender inglês, não importa, o que importa é que você saiba. Mas caso você tenha feito um intercâmbio longo para desenvolver esse inglês, você pode colocar. Caso você tenha estudado em alguma universidade internacional, sei lá, vale colocar. Mas se você fala assim, eu estudei 5 anos na FISC, gente, você fala ou não fala? Não importa se você fez 5 anos, 6 anos de FISC, eu sei que tem gente que fez e não consegue falar. Então, o mais importante é você colocar. E uma coisa que vale também, eu acho que para vocês que são desenvolvedores, é talvez separar as competências em inglês. Então, a gente tem as 4 principais, né? Ler, escrever, ouvir, falar. Geralmente, a gente sabe ler e ouvir bem, então a gente entende bem e lê bem, e a parte de escrever e falar são mais difíceis. Na vida de vocês, de desenvolvedor, provavelmente vocês vão usar muito o inglês escrito, muito. Ouvir é muito importante entender. Talvez vocês vão usar menos o inglês falado, até para, às vezes, quem vai trabalhar fora, obviamente, precisa falar inglês, mas muitas vezes no dia a dia a comunicação é muito mais escrita do que falada. E aí, se você tem uma discrepância muito grande, por exemplo, seu inglês é intermediário, mas você fala, mas a minha conversação é básica, e aí eu entendo que nas outras questões é intermediário e conversação básica, você pode detalhar. Inglês intermediário, listening, writing e reading, e aí coloca speaking básico. Mas aí façam essa reflexão do nível de inglês de vocês. Vamos lá, então tá, prosseguindo. Quantidade, né, a gente já falou dessa questão de qualidade é muito mais importante. Às vezes, pode ser melhor a gente não colocar experiências que não tenham a ver com o nosso objetivo. A questão de projetos voluntários. A gente entende que só precisa colocar projetos voluntários se for relevante e você não tiver outra experiência. Se você fez uma semana de trabalho voluntário, gente, nem adianta, sabe? Tipo, nossa, eu fiz uma semana de trabalho voluntário há 12 anos atrás num lar de idosos, sabe? Tipo, não, cadê meu espírito de voluntário? Não tem. Então, é melhor não colocar. Infelizmente, no Brasil, o trabalho voluntário não é tão valorizado como lá fora. Eu percebo que empresas americanas valorizam muito mais a questão do trabalho voluntário do que as brasileiras. Mas aqui, caso não tenha outras experiências muito relevantes, a gente vai colocar trabalho voluntário, se tiver. Outra coisa, experiências profissionais. Coloquem sempre da mais recente para a mais antiga, nunca o contrário, tá? E se você tiver mudanças de cargos dentro da mesma empresa, você coloca, só que na mesma área, você coloca o último cargo. Se for mudanças mudando de área, coloca os 2 cargos. No LinkedIn é muito mais fácil fazer isso, mas no currículo a gente organiza assim. E sempre coloque quando você começou e quando terminou cada experiência profissional. Isso é muito importante. E aí, falando de descrição das experiências, né? Então, tópicos. O importante é você provar que você tem experiência naquilo que eles estão pedindo. Coloca o que você fez e, se der... mas aqui tem um exemplo, né? Se você mandou bem,
coloque seus resultados. Então, sei lá, vamos colocar aqui, vamos imaginar que eu estou mandando meu currículo para uma outra escola, vou falar assim, fiz mentoria de carreira e consegui uma empregabilidade de 96% em 45 dias, com um salário médio de R$ 5.400, por exemplo. Isso é muito legal, um resultado. Mas, se você não pode divulgar, tem empresa que não permite. Eu tenho um trabalho que eu não posso divulgar dados, então não é uma coisa que dá para colocar no currículo, e aí você vai colocar muito mais as atividades e o que você aprendeu, como você fez as coisas, do que necessariamente resultados. Mas, no geral, resultados é uma coisa que chama muita atenção, né? Números, números, números. Dá contexto de complexidade, então, obviamente, durante o trabalho, a gente tem níveis de complexidade diferentes no nosso dia a dia, de projetos, de atividades, e é legal falar, foi um projeto super complexo, que envolveu, sei lá, 18 pessoas de 3 países diferentes, então dá para mencionar algumas coisas assim que mostra muito sobre você em termos de soft skills e capacidade de entrega. Então, é legal colocar também. E, especificamente para vocês, devs, dizer quais tecnologias vocês trabalharam em cada emprego ou em cada experiência, né, que algumas pessoas aí têm. Então, é uma coisa importante mencionar. Esse aqui é um exemplo de reestruturação de descrição de experiências. Então, aqui tem um exemplo de uma pessoa que deu monitoria e como fica melhor em tópicos e mostrando resultados, né? Então, aqui o exemplo dei monitoria para alunos da minha faculdade, tirando dúvidas de código, projetos, exercícios, em temas como estrutura de dados, algoritmos e Java. Olha a diferença aqui como fica, né? Mais de 200 horas de monitoria para 50 alunos, temas, estrutura de dados, algoritmos e Java, dedicação do dobro do tempo obrigatório. Mostra muito hard skill, soft skill. Aí aqui o antes, responsável por estruturar processos de recrutamento e seleção da empresa júnior através da criação de KPIs. Aí aqui em tópico, são duas coisas, né, diferentes. Responsável por reestruturar o processo, usando KPIs, e o resultado, aumento de 70% o número de resultados. Então, tá muito melhor essa segunda descrição. Formação. Se você já fez ensino superior ou tá no ensino superior, não coloca que você fez ensino médio, porque é óbvio que você fez ensino médio. A não ser que seu ensino médio tenha sido um ensino médio técnico relevante para a área, por exemplo. Aí talvez valha a pena colocar. No geral, a gente não recomenda que você coloque formações que você tenha abandonado ou trancado, principalmente abandonado, tá? Há exceções? Sempre há exceções, gente. Não é regra, né? É o mais recomendado, é o que mais acontece. Mas, por exemplo, imagina que você está se candidatando para Bayer, por exemplo. E aí você fez licenciatura em Química. Você fez 4 semestres de licenciatura em Química, ou 6 semestres, mas não formou. Talvez vale a pena colocar, porque é uma curiosidade interessante sobre você, que você já conhece um pouco aquele universo que eles estão, que é a área de Química. Mas se você fez, por exemplo, história, já talvez não seja tão legal colocar, sabe? Então, a gente vai avaliar isso também caso a caso. Mas, no geral, não é legal, porque eu já peguei currículo, gente, de gente que abandonou 3 faculdades. Eu falo, essa pessoa não vai terminar nada na vida dela, não, assim, abandonou 3 faculdades, assim. E não tem problema, a gente, acontece, a gente só não precisa colocar isso no currículo. Outra coisa, mais uma vez, da formação, da mais recente para a mais antiga. Não coloque os cursos livres curtos que vocês fizeram. Vocês podem até criar uma área no currículo de cursos complementares, por exemplo, em adicionais, mas não precisa colocar ali os cursos livres de, fiz um cursinho na Udemy, fiz um cursinho na Alura de 20 horas. Não precisa. É muito melhor você mostrar que tem a competência, mostrar portfólio, do que necessariamente falar que você fez cursos. Aí tem a questão de informações e experiências adicionais, que pode ser um campo do currículo quando vocês têm alguma coisa para contar. Então, prêmios que vocês ganharam, cursos que foram muito importantes e não está lá na parte de formação e não tem uma área de cursos extracurriculares, trabalhos voluntários, intercâmbios, alguma experiência que você teve que pode contribuir, né, tipo um hackathon que vocês participaram, pode estar nessas informações adicionais. Não coloquem um monte de coisa sem ter contexto e que não tenha nada a ver com a vaga, só para encher linguiça, tá? Vamos focar no que é importante para a vaga, isso é muito, muito importante. E não precisa colocar data de todos os cursos. Comecei um curso em abril, terminei em maio, curso de 20 horas, é cansativo.